aqui é Naline Lima e sejam bem-vindos a mais um Conversa de Mãe na Rádio Minas. Um espaço para a gente falar de maternidade como ela é, com amor, desafios e escolhas conscientes. No programa de hoje, nós iremos falar sobre a construção de um negócio e a chegada da maternidade. No nosso bate-papo é com muita alegria que eu recebo uma mulher que carrega em si força, fé e visão empreendedora. Luísa Lopes Cataldo, fundadora da Romanel, casada, mãe de 3, Ana Luísa, Maria Eduarda e Luiz Augusto, uma mulher que construiu a sua história profissional, mesmo em um tempo que a gente vivia fases da maternidade de maneira muito intensa. Luísa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Naline, pelo convite, né? Obrigada aí à Rádio Minas por nos acolher, né? E estou aqui para servir, para contar um pouquinho da história e ajudar outras mães, né? A gente sempre começa, Luísa, os nossos programas fazendo uma pergunta que hoje, para mim, é muito difícil de responder ainda. Quem era a Luísa antes da maternidade? Nossa, a Luísa era uma menina que veio do interior, né? Uma menininha que veio para cá cedo, eu considero cedo, porque eu vim para cá com 17 anos, né? Minha família ficou toda lá no interior. Minhas irmãs estão lá, meus pais estão lá. Então eu vim desbravar aqui mesmo e fiquei, né? Eu vim para estudar e voltar, mas acabou que eu fiquei. Comecei na faculdade de administração e me apaixonei, porque desde quando eu era pequena eu ajudava minha mãe na loja. Então desde pequenininha eu estava lá movimentando a loja, porque para ficar com minha mãe trabalhava muito, com 5 filhos. Se eu quisesse ficar com minha mãe eu tinha que ir para a loja. Então eu aprendi desde pequenininha a crescer dentro da loja. Então sua mãe já era empreendedora? Minha mãe é empreendedora, meu pai é empreendedor também. Então eu cresci nesse meio, eu só sabia fazer isso, eu só me via fazendo isso, brincava de lojinha, vender as coisas quando eu era pequenininha. Então eu ajudava muito minha mãe quando eu era desde pequenininha, eu já fui aprendendo ali, vendo minha mãe fazer. Chegava um representante, eu estava juntinho com ela, chegava um pedido, eu ajudava na conferência, tinha alguma coisa para embalar, eu ia embalando. Então eu fui observando o que minha mãe falava, como ela tratava os clientes, e fui encantando por esse mundo aí das vendas, né? E foi fazer administração. Fui fazer administração, né? Tudo a ver. E aí você saiu lá do interior, né? Sim. Como você disse, né? Já com essa mente empreendedora, já com esse pensamento voltado para o negócio, né? Assim, vamos pensar. Como é que aquela menina do interior chegou no empreendimento da Romanel hoje, né? Como é que foi para você esse salto, assim? Então, o que acontece? Nós somos responsáveis pela Romanel em Minas, né? Então, nós praticamente fundamos a Romanel em Minas porque no início não tinha nada aqui. Mas a história começa quando meu irmão faleceu, com 14 anos, que é uma parte trágica da minha vida, mas que me jogou lá em cima, assim, questão de Deus, de fé, sabe? De ver que tem algo maior nessa terra, né? Nós não estamos aqui por acaso. E aí eu comecei a revender Contém um Grama na época, não foi Romanel. Comecei com uma bolsinha, revendendo, foi uma tia minha lá em Tocantins, na minha cidade do interior, que tem 15 mil habitantes. E ela chegou com uma sacolinha de anjinho, que era o anjinho que tinha no quarto do meu irmão. Aquele com a mãozinha no queixo, aquele anjinho. Aquele anjinho bem tradicional. Isso, aquele tradicional. Na hora que eu bati o olho naquela sacola, eu lembrei do meu irmão na hora. E comecei a questionar minha tia o que era Contém um Grama. E ela me contou que era Del Colônia dos perfumes importados e tudo, e falou que tinha como revender. E meu namorado, na época, eu comecei a namorar com meu esposo, eu tinha 14 anos, ele 16. Você já não gostou? Isso, 2 crianças mesmo. E aí a gente namorou durante 8 anos e nos casamos, eu tinha 22 e 24. Nessa época ele estava lá no sítio com a minha família toda lá. E eu perguntei para ele, Guto, parece com couros mesmo? Parece com as arroas, que era imitação dos importados, era o Del Colônias, mais levinho, né? Ele falou assim, nossa, Luiz, é igualzinho. Eu falei, gente do céu, então esse negócio vai ser bom. Só que aí eu fui perguntar para minha mãe, eu falei, mãe, posso pegar para revender? A resposta da minha mãe foi assim, você é fogo de palha, você vai pegar e vai largar. Eu falei, não, mãe, eu vou pegar e vai dar certo. Por que vai dar certo? Eu só fico chorando por causa do meu irmão. Eram 4 irmãs, eu e mais 3, e só meu irmão de homem. Eu ficava chorando, ficava triste. E eu falei assim, eu preciso de pegar alguma coisa para ocupar minha mente. Para distrair. Para distrair. E aí minha mãe permitiu. Aí eu peguei para revender Contém um Grama na época, vendi na faculdade, então com a bolsinha mesmo, lá de porta em porta, lá até na faculdade, eu ia de sala em sala, eu perguntava assim, se era de uma sala, e perguntava assim, Naline, você conhece alguém na sala do lado? Aí eles falavam assim, eu conheço fulano de tal, me apresenta. Aí me apresentava, eu ia,
e apresentava e fui indicando pessoas na faculdade para serem consultoras também da Contém Grama na época. Ou seja, crescendo ali, né? O negócio, crescendo o negócio com uma visão já de negócio mesmo, de formar um negócio que eu achei muito legal aquilo. Eu não queria voltar para o interior. Eu queria ficar, eu tinha que arrumar alguma coisa para fazer em BH. E como eu coloquei assim 24 horas falar de Contém Grama para desconectar meu cérebro, né, na perda do meu irmão, foi muito intenso isso. Então, todo lugar que eu ia falar de Contém Grama, eu estava numa festa, eu estava falando de Contém Grama, levava os perfumes. Se tornou um legado mesmo. Sim, sim, e meu marido junto, sabe? Meu marido viu, na época, meu namorado, viu que eu estava ganhando mais dinheiro do que meus colegas trabalhando em banco, e ele também trabalhava em banco. Eu estava ganhando bem mais do que eles. Eu falei assim, gente, esse negócio não é só para mim. Tem que levar para frente. Sim, e aí como a minha família é empresária, a gente sempre viajou quando a gente queria. Meu sogro trabalhava em banco, né? Trabalhou 32 anos em banco. Até hoje ele é diretor financeiro da empresa, tem 83 anos. Então ele que nos ajuda muito. E aí eu chamei meu marido, eu falei, vamos montar um negócio pra gente? Que aí você sai do banco e vem, que a gente pode viajar a hora que a gente quer, você não vai ter que viajar sozinha. Você vai ficar pra trás, como meus pais, você vai ficar pra trás. E aí ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, você monta, se der certo, minha mãe vai te ajudar. Se der certo, eu saio do banco. Em um mês, deu muito certo, ele saiu do banco e veio. Nunca mais voltou pro banco. E aí começou a nossa história com Contém Grama. Gente do céu, você com um mês, né? Sim. Não, e assim, pra quem trabalha, eu trabalhei muito tempo, né, CLT, né, ou trabalha com banco, a gente tem medo, né? Sim. Porque tem uma falsa segurança ali naquilo, né? Sim. Luísa, me conta. A sua primeira filha, Ana Luísa, né, que tá hoje com 23? 23. Como foi a chegada dela? Então, foi muito esperada, né? A gente já tinha 4 anos de casados e a gente trabalhava muito. Eu e meu marido sempre fomos muito intensos assim no trabalho. Eu combinei com ele o seguinte, falei, enquanto não temos filhos, vamos trabalhar muito. Muito mesmo. Então, assim, a gente descarregava o caminhão de madrugada, a gente passava o pedido 3 horas da manhã, os pedidos chegavam na empresa em 24 horas, tinha que sair o pedido. Então, a gente começou de uma forma muito intensa. E aí, veio a Ana Luísa. Chegou a Ana Luísa, assim, um presente de Deus na vida da gente. Só que aí eu tinha que trabalhar, eu tinha que conciliar. Não tinha como deixar, né, meu esposo sozinho. E aí, o que eu fiz? O que nós fizemos? Levamos um bercinho, sabe aquele bercinho que vira cercadinho? Sim, sim. A gente morava em frente, a loja da Contém Grama na época, era Contém Grama ainda. E a gente colocou lá atrás o bercinho da Ana Luísa, que era o chiqueirinho, que a gente chamava na época, né? Então, ali, eu amamentava, eu cuidava dela, né? Os clientes tinham ali, acabava que tinham um contato, assim, um pouco com ela. Então, foi uma coisa muito próxima, assim. Tipo assim, meu marido juntinho comigo e a gente juntinho com o filho. E minha sogra também junto, que minha sogra sempre trabalhou com a gente. Então, todo mundo ali driblando a rotina, conciliando a presença dela, né? Um ajudava, o outro ajudava, um estava atendendo, o outro estava cuidando. Então, tudo assim, eu amamentava lá atrás. Então, eu aprendi que a gente precisa de conseguir conciliar, porque eu não conseguia deixar minha filha com alguém, assim, tão pequenininha, mas eu também não conseguia ficar longe dela, porque eu queria amamentar, eu queria trabalhar, eu queria fazer tudo junto. E aí teve jeito. Como o negócio era nosso, teve jeito, né? Eu trabalhava CLT quando as meninas nasceram e eu era muito workaholic. Muito. Eu trabalhava, assim, 24/7 e eu tinha certeza que eu ia voltar da licença maternidade absoluta. Sim. Até o dia que elas nasceram. 2 também, né? Mais complicadinho. E aí eu pensava assim, gente, ninguém vai olhar por elas como a gente olha, né? Sim. E foi quando eu tive meu primeiro estalo empreendedor. Aí saí do CLT, fiquei um período em casa, voltei pro CLT ainda mais 7 meses, até eu efetivamente perceber que não era aquilo, né? Porque é o que você falou, a gente quer estar todo momento perto. Sim. E a gente percebe que a gente acaba perdendo, né? A criança vai pra escola, ela tem outras atividades, mas o tempo de dedicação que você tem com ela, integral, faz toda a diferença, né? É aquela atenção de qualidade, né, que eu falo. A gente tem que ter o tempo que a gente tem, né, com os nossos filhos, a gente tem que aproveitar com o tempo de qualidade. Que seja um pouquinho, que seja uns 15 minutos, mas principalmente eles maiores agora, tem que ter um tempo de qualidade. Dedica aquele tempinho para eles, né? Para ser muito importante. Para cada um. Né, separadamente, para cada um. Para que eles tenham que eles sintam essa esse amor, dedicação. Né? Sim, é isso. E
Me conta, né? Você contou aqui um pouquinho, né? Você conciliava ali a loja com as responsabilidades, né? E quais que foram os sentimentos seus que vieram nesse processo? Porque a gente sabe que nesse primeiro momento do puerpério ali, a gente tá super sensibilizada, Sim. a gente já se cobra, né? Sim. E como foi pra você, pessoa, mulher, né? Todo esse processo? Então, no início é mais difícil, né? A primeira vez sendo mãe, né? Então, aquela dedicação, mas tendo que dedicar as duas coisas juntas, muito amor envolvido. Eu busquei, a partir de mais ou menos uns 6 meses de idade, eu busquei uma escolinha para Ana Luísa, porque para ela ficar mais bem cuidada, mais de pertinho lá e ter um carinho também, mas uma escola acolhedora. Então, eu consegui essa escola em BH, eu lutei muito, busquei muito, a cidade inteira buscando, e eu consegui para que ela ficasse bem cuidada e eu conseguisse trabalhar com tranquilidade. Né? Mas a qualquer momento eu ia lá, eu amamentava lá. Eu ia lá, amamentava e voltava, então não abri mão da amamentação. Eu amamentei até 1 ano, né, os 3. Então, assim, sou muito grata a Deus por isso. Então, a gente vai dando jeitinho, né? A gente Vai dando pedindo orientação a Deus e a gente vai com jeitinho, vai dar tudo certo. E com a chegada dos próximos filhos? Vai complicando mais um pouquinho, né? Aí vem a dúvida. A Maria Eduarda chegou 1 ano e 11 meses depois da Ana Luísa. E assim, aí eu senti um baquezinho que eu tinha que ficar mais pertinho delas. Então aí eu fiquei mais grudadinha com elas um tempinho. Mas na hora que eu vi que a Maria Eduarda pegou um pezinho também, ela já foi para a mesma escolinha da Ana Luísa. E aí ficaram as duas juntas lá, é a mesma coisa. Eu ia, voltava, sabe? Aquele carinho com elas, mas assim, um pouquinho de longe. E trabalhando, porque a gente tinha que trabalhar para poder prover o sustento também, que eram nós dois no negócio, né? Eu tinha ajudando a minha sogra na época, continua até hoje lá ajudando a gente, mas assim, precisava muito de mim. Então eu tinha que me desdobrar. Porque... E aí depois chegou mais um. Ah, pois é. Aí o que acontece? Entre a Ana Luísa, entre a Maria Eduarda e o Luiz Augusto, eu tive um aborto. Que foi uma parte triste, assim, muito para mim. Eu até queria deixar uma dica, que minha irmã, ela perdeu 5. E aí descobriu que ela tinha reumatismo. E ela não sabia. Então, quando descobriu o reumatismo dela, ela tratou o reumatismo e conseguiu ter Maria Fernanda. Então, mulheres aí que não têm filhos ainda, né, que já perderam alguns filhos, façam um teste de reumatismo, porque a minha irmã, depois que ela fez o teste, ela tratou com o médico e deu tudo certo, teve Maria Fernanda. Porque às vezes a gente foi uma é bênção. tudo hormonal, né? Fica fazendo uma busca ali e às vezes tem outras questões que vão interferir, né? Exato, porque o nível de coagulação mexe muito, né? Então, se a coagulação está mais grossinha, não vai alimentação para o bebê. Então, e aí eu perdi um. Depois eu tive o Luiz Augusto, que foi uma bênção de Deus, né? O nosso pequeno lourinho, nasceu lourinho, branquinho, cabelinho branquinho. E foi uma alegria, né? Porque ele veio depois desse aborto, a gente queria muito. E depois eu tive 2 abortos de novo. Então eu queria 5 filhos. Parei nos 3, né? Muito Mas e um era gêmeos, viu? Que eu perdi era gêmeos. Então, na verdade, eu perdi 4. Tem 4 anjinhos no céu esperando pela gente. Mas tem 3 bênçãos aqui nessa terra que Deus permitiu que a gente tivesse. E a maternidade muda tudo, né? Ah, é uma bênção. Muda mesmo, muito amor envolvido, né? Eu falo que a maternidade me fez descobrir uma nova pessoa. Esse é um assunto muito importante para mim, porque é o momento que a gente vem iniciando esse momento de fé em casa, sabe? E você falou aqui de Deus, eu até achei muito legal que antes do programa começar, você falou uma palavra... Jesuicidência. Jesuicidência. Eu falo que não existe coincidência, existe Jesuicidência. E como é que você trouxe fé para sua jornada na maternidade, né? Então, como Luísa e também no dia a dia dos seus filhos. Sim, o que acontece? Eu acho que essa questão da fé vai muito pelo exemplo. Eu falo assim, não adianta eu falar com meu filho assim, vai para a igreja, se eu não vou. Não adianta falar com minhas filhas, né? A mesma coisa. Então, eu sou uma mulher que buscou muito a Deus, principalmente depois da morte do meu irmão. Muito. Eu falo que eu fui muito pela dor. Eu já ia à missa aos domingos, né? Mas depois eu tive uma virada de chave que eu quis começar a ir à missa todos os dias. Tem mais de 16 anos que eu vou à missa todos os dias. Então, assim, para mim é uma bênção de Deus ir à missa cedinho e buscar Jesus para estar comigo, sabe? Eu acho que a minha força tá nele e não em mim. Eu falo que eu sou uma serva inútil, né? Tá na Bíblia. Então, o Todo-Poderoso é Ele. A gente é só as servas dele aqui nessa terra. Tá só fazendo papel de coadjuvante. É isso, né? E com os nossos filhos, o que a gente faz? Por exemplo, eu vou para a escola com o Luiz Augusto, a gente vai rezando.
né? A gente vai viajar de carro, a gente faz oração todo mundo junto. Então a gente busca tudo isso, tanto na nossa casa quanto na nossa empresa. As nossas reuniões começam com a oração do Pai Nosso, as nossas festas da Romanel começam com a oração do Pai Nosso, tendo 1.500 pessoas. A gente vai começar rezando. Então a gente sempre busca Jesus primeiro, para entrar na nossa vida. E a gente vê que o exemplo é muito forte. Você vê que a Ana Luísa hoje ela é coordenadora da Perseverança. Então ela leva 650 meninas para retiro de igreja no final de semana. Então, assim, mais 250 servos, quase 1.000 pessoas para Porque ajudar. ela viu o exemplo, né? São os exemplos. Então, eu falo assim, como que você conseguiu isso? Eu consegui isso com exemplo. E a Duda, serva da igreja também, ajuda também. E o Luiz Augusto está fazendo crisma. Então, estão todos caminhando para Deus. Que eu falo o seguinte, se a gente não deixar Deus para os nossos filhos, o que será deles quando a gente for embora? Assim, lá em casa, a gente sempre orou com elas, mas agora a gente tá começando uma fase, como elas já falam, a ensiná-las na oração. Bonitinho. E aí, todo dia, quando a gente põe elas no berço, a gente reza o Pai Nosso, Bonitinho. a Ave Maria e a oração do Anjo da Guarda, né? Sim. E como é isso do exemplo? Quem estiver em casa tem que rezar com a gente. Que Então, por bonitinho. exemplo, então, se a avó dela estiver em casa, tem o lugar da vovó ficar no berço para rezar pro Papai do Céu. Se a madrinha tá em casa, então assim, elas terminam de tomar o banho e dão bênção pra gente. Que a gente... eu acho que toda bênção é muito válida, Sim. né? Principalmente quando vem dos pais. Então a gente abençoa elas e aí elas chamam. Chama minha madrinha, minha avó, que agora é hora de rezar pro Que Papai do Céu. bonitinho, gente, parabéns. Parabéns. Tem que ter Deus, o alicerce tem que ter. Se não tiver esse alicerce, a gente não é nada. Quando, por um acaso, a gente não pode fazer a rotina nós dois juntos, eu e meu marido, a gente prioriza muito para esse horário da noite estarmos os dois em casa, mas às vezes por alguma questão de trabalho não é possível, elas ficam muito bravas, porque elas falam assim, e como é que vai rezar pro Papai do Céu? Ah, que bonitinho. Porque elas acham, Elas né? começam a cobrar, né? Mas é isso, porque para elas, né? Papai do Céu, mamar e dormir. Então é essa Que ordem, né? bonitinho. Parabéns. Muito lindo. Como é que seu marido lidou com essa questão da fé? Então, meu marido foi mais devagarzinho, assim. No início eu ia à missa aos domingos, mas a família dele não tinha o costume. E a minha já tinha. Então, eu começava a ir e falava assim, não, então eu vou. E aí levava os meninos. Chegou uma hora que ele sentiu no coração dele que ele tinha que ir também. Chegou uma hora que foi tão forte isso na vida dele que ele me chamou para ir à missa todos os dias. Ele foi tocado para ir à missa todos os dias. Então ele começou a ir na missa. Eu queria muito ir à missa todos os dias. Só que como tinha que acordar muito cedo, tinha que colocar o despertador para despertar. Ele ficava bravo comigo. Porque ele acordava, né? Isso. Então eu não ia conseguir. Mas na hora que ele me chamou, eu falei, Jesus, você é muito fofo. Olha só, eu consegui que o meu marido, que eu fiquei com medo de colocar o despertador para despertar, que ele queira ir, para depois eu conseguir caminhar. E aí ele parou, começou a ir aos domingos e eu continuei. Mas aí ele já estava acostumado, né? Agora ele já... Não, ele assim, ele fala de Deus onde que ele vai. Ele é incrível essa parte, sabe? Ele tem um propósito de Deus na vida dele, que ele fala para Deus colocar ele no próximo dos colarinhos brancos. Que ele vai falar de Deus lá. E hoje ele é diretor do CDL. Então ele tem muitos empresários junto com ele. Então ele acaba falando de fé junto aos empresários. Então isso é muito lindo. E a gente tem um combinado também, que acho que é muito importante. Por exemplo, na hora que a gente está na hora do almoço, questão dos celulares, por exemplo. Os celulares têm que ficar fora da mesa. Tanto no café da manhã, quanto no... Qualquer momento que a gente está alimentando, o celular tem que ficar fora. Para aquele momento ser um Para aquele momento ser um ocasião. momento, sim. Então é muito importante isso também. A gente teve, né, uma trajetória aí de escolher não oferecer telas nos primeiros anos, sabe? Apesar de ter muitas críticas. Não, mas você tá certo. Hoje a gente oferece um filme aos domingos, mas a gente criou um momento familiar para esse filme. Então, o filme aos domingos é o momento da pipoca. Então, as minhas filhas já sentam e falam assim, cadê a pipoca pra gente comer e ver filme? Ai, que bonitinho. Então, eu acho que é isso, assim, né? Eu acho muito importante mesmo que a gente reforce, né, esses momentos de comunhão em família que vem se perdendo, né? Sim. E outra coisa que eu acho muito interessante, eu falei isso com meu marido ontem até. Falei, Guto, vamos combinar uma coisa? Todo dia que a gente for à missa aos domingos, porque tem hora que a Ana Luísa e a Maria Eduarda vão à missa em outros horários, devido à perseverança, as coisas dela da igreja, né? Aí eu falo assim, quem for à missa com a gente, vamos perguntar onde você quer ir depois. Entendeu? Então, vamos supor assim, a gente vai à missa meio-dia. Então, vamos almoçar onde? Luiz Augusto, onde você quer almoçar? Para criar esse hábito, tipo assim, você vai escolher, seu filho vai escolher, então ele vai querer ir à missa. Porque ele sabe que depois da missa vai tomar sorvete.
depois da missa ele vai assistir um filme, ele vai pro shopping, entendeu? Então criar uma conexão assim e preparar no sábado. Essa é uma dica muito importante. Não deixa pro domingo falar assim, que horas que eu vou à missa hoje? Não. No sábado já fala assim, gente, que horas a gente vai à missa amanhã? Que aí você já se programa e os filhos já se programam. Olha, tal horário eu tenho que estar pronto porque eu vou à missa com meus pais. Isso é muito importante. Assim deu muito mais certo. Adorei essa dica. E agora eu vou precisar de uma cola, porque nós vamos fazer uma brincadeira. Nossa dinâmica de hoje. Hoje, a nossa dinâmica nós vamos falar sobre fé e valores, tá? Eu vou te pedir para completar as frases. Então, eu vou te falar uma frase e você completa para a gente levar um pouco dessa mensagem para as mulheres, né? E para as famílias que estão ouvindo a gente de casa. Toda manhã lá em casa começa com um café da manhã juntinho, né? E com Deus no comando de todas as coisas. Então, vocês fazem oração no café? Como a gente vai rezando para a escola, a gente deixa no momento do carro, a gente está rezando juntinho. E aí eu vou à missa logo em seguida também, então eu já faço Jesus junto. Exato. A minha filha já reza o terço. Então, assim... Aí já faz aquela, né? Exato. Quando um filho está triste, eu sempre... acolho, escuto, né? Para poder ter virtude. Tem um carinho ali de atenção de mãe. Uma oração que nunca falta. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, Senhor me rege, me guarde, governe, ilumina, amém. Essa é a oração, tipo assim, desde criança, pequenininho, já vai rezando e continua. Lá em casa a gente ainda adaptou. Falei, como são duas, né? A gente sempre fala assim, que rege, guarde a Elise e a Cecília, amém? Gostei, vou acrescentar. Boa, porque aí elas chamou a atenção porque a oração passou a ser delas, sabe? Sim, que lindo. Aí a gente sempre reza no plural e coloca o nome delas no final. Aprendi mais uma. Algo que você aprendeu com seus filhos? Que cada filho é diferente, né? Os nossos dedos, as nossas mãos, né, são diferentes e cada um é de um jeitinho, né? Tem uma que é mais acolhedora, tem uma que já é mais difícil, mas tem que saber lidar. Se der muito carinho, ela já fica mais doce. Então, saber lidar com cada um, com o jeitinho de cada um. Isso é muito importante. Eu acho que isso é um diferencial, assim. Sim. E como a gente tem gêmeos, muitas pessoas perguntam, né? Elas são parecidas? Eu falo, não, gente, elas são diferentes desde o dia que elas nasceram. Eu tenho uma que é super comunicativa, mas apesar de comunicativa, ela é mais seca. Ela não gosta que abraça, ela não gosta que beija. Se você beija ela muito, ela briga com você. A outra fala menos, mas ela é um carrapatinho. Que bonitinho. Meu pequenininho que é o carrapatinho. Ele é 15 anos, Aí eu deito com ele lá de dormir, ele não quer me largar. Cecília é um carrapato. Ela só quer ficar em colo em pé. E onde você tá, ela tá atrás. Eu só falo que é a minha sombrinha, sabe? Isso, é meu adoro. Adoro ficar agarradinha. E ela é agarradinha, assim. Ela quer colinho, ela quer beijo. Eu adoro. E aí ela faz dodô e ela fala assim, ai, machucou. Aí você tem que ficar ali, né? Então, carinho. Carinho. Eu acho que é muito importante. Você falou da gente ficar... Esse exemplo do dedo das mãos, né? Sim. Olhar para os nossos filhos com a essência que eles têm. Sim. Entendendo que cada um é diferente. Como que você lida com cada um, né? A que é mais fechada, às vezes você tem que dar um carinho maior para ela, que na hora ela vai se soltando, sabe? Com aquele carinho ali, ela vai sentindo mais segurança e vai vendo que não é uma ameaça, nada, é uma, né? Ali você tá ali para cuidar, você tá ali para, mesmo quando você fala, você tem que tomar esse remédio, ela tem que entender que aquele remédio é pro bem dela e não pro mal dela, né? Pra ela não se fechar. Exato, sim. Isso é muito legal. O crescimento dos filhos é desafiador, né? Eu Sim. falo que é igual uma jogatina de videogame ali, né? A gente vai só passando as fases e cada vez a fase vai ficando mais difícil, né? Com o crescimento dos seus filhos, né? Que a gente vai perdendo aquele domínio ali do bebê, né? E vai vindo outros desafios, né? Como foi isso pra você? Então, cada um tem o seu jeitinho, cada um foi crescendo de um jeito. Por exemplo, a Ana Luísa, minha escola, nunca me deu trabalho. Nenhum, estudava sozinha. Na hora que chegou a Maria Eduarda, foi uma bênção, porque uma meio que cuidava da outra. A Ana Luísa gostava muito de cuidar, então acabava que elas brincavam juntas, e isso foi bom, foi muito bom. E aí, o que eu sinto assim, nesse crescimento, nessa adolescência, é do meu pequeno, do menino, né? Porque o Luiz Augusto, o que acontece? Essa parte de jogos,
né? Quer ficar muito no jogo, aí você tem que tirar para poder ir fazer uma tarefa, né? Fazer E uma eles não atividade. querem, né? Não, ele não quer sair hora nenhuma. Então, assim, é complexo essa parte. Então, para mim, o desafiador, assim, na adolescência, para mim, tá sendo mais essa questão, saber lidar, tipo assim, até que ponto pode ficar com o celular ou não pode, porque a gente estava nessa questão, por exemplo, vamos dar um castigo pro nosso filho em relação a se ele não obedeceu alguma coisa, de ficar sem celular um pouco, mas não pode ficar sem levar para a escola, apesar de não poder usar na escola, tem hora que a professora pede um celular para fazer alguma atividade, então você fica assim meio bloqueado, o Pix é no celular, o Uber é no celular, você achar seu filho no buscar, é no celular, como que você faz ele ficar sem o celular? Eu falei assim, falei com meu esposo, falei, isso não tem como. E é um desafio que você não passou tanto com as outras, né? Pela diferença de idade, né? Porque apesar das pessoas verem o celular assim, né? Essa coisa do celular foi crescendo nos últimos anos, né? Sim, antigamente a gente usava dinheiro, né, para levar. Agora até o Pix, até o Uber, tudo depende do celular. Então eu falei assim, não tem como a gente deixar. Outro dia ele foi voltar a pé de casa andando. Ele perdeu para um lado e foi para o outro. Por exemplo, se ele não tivesse celular, como que ele ia chegar em casa? Porque ele jogou no mapa. Ele jogou no mapa e chegou. Então, assim, eu acho que é questão de segurança. Então, eu penso muito. E como eu perdi um irmão com 14 anos, eu sou muito protetora nesse sentido, sabe? Porque quando a gente passa por uma perda tão grande como eu passei, com os filhos a gente fica mais. Chega uma galinha, assim, né? Com os pintinhos ali tentando proteger. Então, tem que tomar cuidado. Eu preciso me policiar nesse ponto. É sério. Senão eu protejo demais e estrago os filhos. Ai, mas é tão difícil, né, a gente medir até onde vai a super proteção e onde vai a cautela, né? Eu falo porque lá em casa o meu marido, como ele é educador, ele tem muitas técnicas assim de deixar. Então, deixa para elas aprenderem, né? Sim. E eu falo que esse foi o meu maior desafio. Às vezes eu sei que é importante para elas. Sim. Para o desenvolvimento delas, né? Cognitivo, de confiança, de entender que elas são capazes, mas ao mesmo levantar. Isso. A gente lá em casa, por exemplo, canta, fala, Caio, levanta, Caio, levanta. Se não machucou, levanta. Sim. Eu falo com os meninos também, tipo assim, vai acontecer alguma coisa, caiu um copo, não tem problema, só limpar, não tem problema, tá tudo bem. É isso, acontece, tá tudo né? Bem. Sim. E aí, assim, mas ao mesmo tempo a gente quer. Caiu, eu queria pegar ele e falar, não. O primeiro a gente fica assim, no terceiro a gente já não é assim. Eu como tive as duas ao mesmo tempo, eu tinha esse sentimento, mas às vezes caiu uma outra, já caía a outra na sequência, então a gente meio que tem que ir se libertando, assim, né? Mas o coração fica ali. Tá, você quer pegar rápido, né? Não, tem que deixar um pouquinho mesmo para que elas sintam que elas dão conta de levantar, de dar volta por cima, caiu de bicicleta, monta de novo, tenta outra vez. É assim mesmo. Né? É isso. Porque eu acho que isso traz para uma consciência da nossa vida. Sim. Porque a nossa vida vai ser uma série de recomeços, né? Sim. E se a gente não ensina os nossos filhos no princípio que não tem problema recomeçar. É isso, exatamente isso. Eu lá no interior, né, meu avô me ensinou a andar a cavalo. E quando eu caía, por exemplo, ele falava assim, monta de novo, porque senão o cavalo não vai te respeitar. E a gente mesmo com medo, porque tinha caído, tinha que montar de novo e sair andando. Então, assim, a gente aprende que caiu, levanta e faz. Vamos de novo. E você consegue. Entendeu? Então, meu avô me ensinou isso, muito legal. Luísa, me conta, o que você acredita que seus filhos vão levar, né, da sua história, da sua jornada como empreendedora, como mulher e principalmente da sua fé? Então, eu quero muito deixar para eles essa questão de Deus, né? Que Deus tem que estar em primeiro lugar na vida deles sempre. Que a gente respeitando aqui os 10 mandamentos, eu ando até com a pulseira aqui dos 10 mandamentos da Romanel, para a gente sempre lembrar que Deus deixou os 10 mandamentos para a gente ser feliz. Então tem até uma promessa, né? Honrar pai e mãe para ser feliz nessa terra e prolongar os seus dias. Então, para mim, isso é uma base muito forte. Né? Então eu quero deixar essa parte para eles, quero deixar uma parte de lutar, de ser guerreiro, de batalhar, sabe? Tipo de não perder o foco daquilo que eles estão fazendo, sabe? Se pegar uma empresa, por exemplo, vai, dedica. Dedica o maior tempo possível que você puder, principalmente enquanto não tiver filhos, né? Tá casado de pouco, igual nós fizemos, dedica, porque depois que começa a ter filhos, começa a complicar um pouquinho, a atenção divide, né? Então aproveita enquanto é casadinho de pouco ali e batalha juntos, sabe? Que eu falo assim, a gente tem que primeiro buscar a bênção de Deus no casamento, por exemplo, né? Que depois as bênçãos vêm pra gente.
né? Então eu falo sempre isso. Eu falo, gente, não adianta a gente ter um castelo. Ah, não, eu quero ter a melhor casa, quero ter o melhor carro. E deixar Deus de fora e falar assim, depois que eu tiver tudo eu caso. Eu não, eu já sou de outra linha. Eu penso assim, eu vou casar, foi o que a gente fez. A gente morou num apartamentinho alugado, que era um kitnet, uma sala, uma cozinha, um banheiro, durante 4 anos alugado. Mas a gente casou. Então, assim, a gente recebeu a bênção de Deus e a gente foi construindo tudo. Deus foi abençoando e abençoando e tudo foi acontecendo. Então, essa é a questão de Deus, a questão de ajudar o próximo. Eu tenho até uma equipe da Amor ao Próximo, né? Que você sabe, da Terra de Óleos Essenciais, que é um trabalho que eu faço com muito carinho, com muito amor. Eu amo cuidar das pessoas. Não gosto de ver ninguém doente, eu quero cuidar. Sabe? Eu quero carregar no colo e cuidar. Então, é um trabalho que eu faço com muito amor e carinho. Eles entendem esse lado, meu marido também entende que eu amo ajudar. Eu falo assim que eu nasci nessa terra para poder fazer o bem. Se eu não casasse, eu ia ser voluntária na Canção Nova. Esse era o meu objetivo. Esse já era o seu já era o plano. objetivo. Se eu não casasse, eu queria ser voluntária na Canção Nova para ajudar e servir a Deus. Então, assim, e o Guto queria ser monge. Ele falou comigo. Eu falei assim, então nós nos encontramos mesmo, assim, para Deus juntinhos mesmo. Então é isso. Meu legado que eu quero deixar é ser batalhador, ser guerreiro, não desistir, persistir. Não, tipo assim, a pessoa te entregou um trabalho para fazer, faz algo a mais, né? É igual eu estava falando com a Kátia aquele dia, falei com ela o seguinte, não larga a caneta às 6 horas da tarde, pergunta, vocês estão precisando de mais algo? De outro setor, vocês querem ajuda? Porque às vezes a pessoa tá só esperando alguém que vá levantar a mão ali para poder fazer uma oferta. Exato. Então, às vezes, a pessoa fica só naquele lugar, tipo assim, eu sou caixa, eu só posso ficar aqui no caixa, não posso fazer mais nada. Eu falo assim, gente, se você não aprender a vender, se você não aprender, aprende outras coisas. Senão você vai ser sempre caixa, né? Então, se você quer crescer, desenvolver e ser algo a mais, aprenda outras funções. Eu sempre pensei assim, eu nunca quis ficar parada naquilo ali. Eu sempre perguntava, o que você está fazendo? Deixa eu ajudar? Deixa eu ver o que... É assim. Então, assim eu fui aprendendo e assim a gente conseguiu conquistar o que a gente está conseguindo hoje. E para finalizar esse episódio que foi incrível, eu quero que você resuma para mim, em uma frase, o que é ser mãe para você. Então, ser mãe para mim é uma missão dada por Deus. Deus escolhe a gente para ser mãe daqueles filhos que Deus permitiu. Então, é isso. É uma missão de Deus na vida da gente, que tem um propósito maior, né? Que é só Ele que sabe. E a gente vai indo, vai no passo cada vez, não assusta. Na hora que nasce, vem tudo no pacote. Não fica com medo de ter, né? Porque a gente tem medo de ter filhos, A né? minha mãe, quando eu falei, eu sempre quis ser mãe, desde cedo. E meu esposo não tinha o desejo de ser pai, mas sempre soube do meu desejo de ser mãe, e esse desejo foi sendo construído nele. Sim. E um dia eu perguntei pra minha mãe assim, quando é a hora certa? E ela falou assim, não existe essa hora. É isso. Ela falou assim, você pode esperar ter o máximo de dinheiro, o máximo de estrutura, nunca vai ser o momento certo, sempre vai faltar alguma coisa. Então a hora certa é quando vocês sentirem Verdade. que vocês estão prontos para doar o seu tempo, né? É isso. Deus mostra. E aí é isso. É pedir sinal de Deus. Deus mostra. Da hora certa, encontra os desejos ali, né? Sim, a hora é dele, não é nossa. É né? Então vai embora. É isso. Primeiro eu quero te agradecer. Muito obrigada por ter vindo compartilhar um pouco da sua história. A gente falou do Contemgrama, né? No início você falou, né? Da Romanel também. Sim. Mas hoje eu queria muito que a gente pudesse compartilhar um outro olhar da Luísa, assim. E você trouxe isso com muita leveza, trouxe paz para conversa de mãe. E eu tenho certeza que vai ajudar outras mães que estão em casa e que às vezes estão... Eu falo que o nosso objetivo aqui é justamente esse, né? Sim. É trazer uma mensagem que vai chegar numa mãe que às vezes está sem rede, está sem acolhimento, Sim. né? A gente pode ir trocando. Sim, e é uma oportunidade também para elas serem consultoras da Romanel, né? Que é uma oportunidade de negócio, então, para elas também. Então, acaba que se a pessoa está passando aperto de alguma forma, se ela precisa aumentar a renda, a Romanel está aí para acolher, para cuidar, para dar treinamento, né? Para elas também, para elas transformarem a vida delas, né? Por que não? Estamos juntinhos, né? Exatamente. Por que não ir além? De uma mãe para outras mães, eu comecei revendendo com uma bolsinha, por que a pessoa não pode revender com uma maleta, recomeçar a vida de alguma forma? Exatamente. Eu acho que a gente aprende com a maternidade que a gente se reconstrói todos os dias, né? Sim. Gente, para você que nos ouviu aqui na Rádio Minas, pode também assistir no nosso episódio no YouTube. Gostaria de agradecer pela presença até aqui. E não deixe de nos acompanhar aqui na Rádio Minas e nas minhas redes sociais na linha Gêmeas.
Porque aqui a gente vive, sente, compartilha o que é ter o CNPJ mais caro do mercado. Até o próximo Conversa de Mãe.